Olá, meu nome é Anderson Silva, sou Master Trainer e Coach para empresários e hoje eu estou aqui para trazer um tema de suma importância para você que é líder. Como eu posso me blindar e superar desafios? Você já parou para imaginar quantos líderes são paralisados diante de algum desafio, de algum problema? E você deve também conhecer líderes que quando vem um desafio, eles saem com maestria desse desafio. E hoje vamos falar um pouquinho disso, mas eu te convido para iniciar esse treinamento de hoje que você tenha papel e caneta em mãos. Porque eu te garanto que você terá insights valiosíssimos e eu vou sugerir em algum momento para que você anote, para que no final você possa tomar decisões mega assertivas para o seu negócio, para a sua jornada como líder. E para iniciarmos, eu te pergunto, qual é o seu maior desafio hoje? Qual tem sido o seu maior problema? Aquilo que você gostaria de resolver, se você pudesse, se existisse alguma solução, qual seria esse problema? Independente do que seja, anote nesse papel. Se permita, porque isso vai fazer total diferença. A sua entrega nesse treinamento vai determinar a qualidade dos seus resultados após esse treinamento de hoje. Então, o que você daria para ter domínio emocional? Para ter autogestão emocional, dominar todas as suas emoções e os seus comportamentos. O que você daria para ter inteligência emocional, ajudando você a tomar decisões assertivas, a conseguir manter firme e forte, motivando a sua equipe, inspirando, trilhando numa jornada? Porque diante de um desafio é um momento crucial onde as empresas vão precisar do papel verdadeiro do líder. Então você que é líder vai precisar de fato assumir o seu posto, assumir o seu papel e trilhar uma jornada em meio ao caos. Pensa, o mundo está caindo, mas o líder precisa estar sempre firme e forte num propósito. Para isso ele precisa ter muita clareza, autogestão emocional. Então vamos juntos nessa. E você pode me perguntar, qual seria o meu propósito? E eu te falo que o meu propósito aqui hoje é ajudar líderes e empresários a trilharem uma jornada de forma simples e segura, chegando no topo, tendo a certeza e a clareza de seguir a montanha certa. Você deve conhecer líderes e empresários que trilharam uma jornada do sucesso, e eu costumo dizer que essa jornada do sucesso é como uma escalada. E quando ele chega no topo dessa montanha, dessa escalada, ele olha para trás e percebe que ele perdeu muito mais do que de fato ele ganhou. E quando ele olha para trás, ele pensa, poxa, valeu a pena todo o sacrifício? Valeu a pena tudo aquilo que eu abri mão? E tudo aquilo que eu deixei de fazer ou fiz? Será que valeu? E quando ele chega no topo, ele percebe que ele subiu a montanha errada. Ou que as pessoas, o restante da equipe que deveria estar ali, ele não conseguiu trazer. Porque líder, amigo, amiga, não é aquele que simplesmente quer chegar no topo, mas sim aquele que quer chegar no topo, mas ajudando o máximo de pessoas a também chegarem no topo junto com ele. Então não é simplesmente sobre realizar os seus sonhos, mas sim ajudar o máximo de pessoas, aqueles que são da sua equipe, a chegarem também no topo. E diante de um desafio, existem 3 categorias de líderes. Existem aquela segunda categoria de líderes, que são aqueles que vão se vitimizar, que vão ficar sofrendo, se lamentando e são e serão eternamente vítimas. A terceira categoria de líderes são aqueles que vão se levantar muito mais fortes, porque eles entendem que cada desafio, pensa, se o mundo está caindo, esse motivo, essa intenção é para que eu possa me preparar para algo muito maior. E diante de um desafio, qual tem sido a categoria de líderes que você se enquadra? E você pode me perguntar, mas Anderson, quais são os líderes da primeira categoria? Os líderes da primeira categoria são aqueles que não vão fazer absolutamente nada diante de um desafio. Que muitas vezes vão perceber que algo está acontecendo, mas não vai mudar em nenhum aspecto, tanto na sua performance como pessoa ou na sua performance como gestor, como líder de fato. Em qual dessas 3 categorias você vem se identificando até então? Como aquele líder que não faz nada diante de um desafio? Aquele líder que vai se vitimizar e ficar sofrendo? Ou aquele líder que de fato vai aprender com cada erro, com cada desafio, independente se esse desafio é interno ou se é um desafio externo? E você ainda pode me perguntar,
Mas Anderson, os líderes que são vítimas, quais são as características dos líderes que são vítimas? São aqueles que são mestres em reclamar. Reclamam de tudo, de todos, reclamam da equipe, dizendo que nada dá certo, tudo que eu faço, ninguém me ajuda, mas Anderson, como eu posso crescer no meu negócio se a minha equipe não me ajuda a superar, se a minha equipe não está engajada ou comprometida? E vai ser sempre um reclamão, de fato. Os líderes que são vítimas estão sempre buscando um culpado. Então, se você tem sido esse líder, ou se você acredita que pode mais, você precisa de fato assumir o controle do barco e deixar de culpar, deixar de procurar culpados e sim assumir o que eu posso aprender diante desse problema, diante desse desafio. O que eu posso fazer hoje para que eu não tenha mais esse tipo de resultado lá na frente. Os líderes que são vítimas, eles sempre estão justificando a tudo, o tempo inteiro. E eu te pergunto, você já parou para analisar o quanto é desagradável permanecer do lado de um líder que só reclama? E será que você tem reclamado? Será que você tem sido esse líder que não tem realmente assumido o controle como um eterno aprendiz e feito a diferença? Será que você de fato merece ou é digno de ser espelhado? Costumo dizer que líder é aquele que deve ser espelhado sempre. E tem um outro ponto muito forte dos líderes vitimizados, que são aqueles que estão sempre criticando. Os líderes que estão sempre criticando, criticam a equipe, criticam a vida pessoal das pessoas, criticam tudo, criticam a performance, criticam o desempenho. Então, até quando você vai ficar criticando? Entendendo que quem critica tem um sério problema de autoestima. Ele não consegue se ver capaz em realizar algo, e em outro momento nós vamos falar sobre isso. Ele não se vê capaz de realizar algo e por isso ele precisa rebaixar aquele outro, aquele que ele está criticando, para que ele possa ter uma conexão mais fluida. E como eu disse, em outro vídeo nós vamos falar desse tema. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: se você quer derrubar uma árvore na metade do tempo, então passe o dobro do tempo amolando o seu machado. E o que essa mensagem tem para você? O que essa reflexão pode te ajudar no seu dia a dia? Muitas vezes percebo que clientes estão se debatendo em algum problema, tentando buscar alguma solução, sendo que na verdade o que ele precisa fazer naquela situação é simplesmente parar e amolar o seu machado. E o que isso tem a ver com o nosso treinamento de hoje, Anderson? Tem tudo a ver. Porque o que eu costumo dizer sempre é que preparação é o poder que você tem. Se você se preparar para superar qualquer desafio, você de fato vai superar com maestria. Quando eu vejo algum cliente reclamando, às vezes pessoas me procurando para dizer: Anderson, mas nada está dando certo. Isso é apenas um resultado do que aconteceu lá atrás, do que você fez ou deixou de fazer. Será que você se preparou? Aqueles líderes que são vítimas, eles olham para outros líderes que estão crescendo, que estão alavancando o seu negócio e costumam dizer: tá vendo? Se eu tivesse a sorte que esse camarada tem, se eu tivesse a sorte que esse líder teve, as oportunidades não chegam para mim. E quando você poderia, ou quando esse líder que é vítima, poderia olhar e dizer: o que esse outro profissional fez no passado? O que ele está fazendo hoje para que ele pudesse crescer a cada dia mais? Isso é uma atitude de líder, uma atitude positiva. E eu gostaria de trazer outro insight muito importante para você. Veja bem, o que leva uma empresa, um empresário à mortalidade? O primeiro é a falta de planejamento. Quantos líderes, gestores, às vezes empreendedores começam, montam o seu negócio porque viram uma oportunidade de ajudar alguém com alguma solução específica, mas ele não tem um mínimo de planejamento. E quando ele se lança no mercado, muitas vezes ele não dá conta de superar os desafios que vão vir nessa jornada. Outro detalhe muito importante é a situação do empresário antes da abertura da empresa. Como eu disse, isso está muito linkado à falta de planejamento ou realmente à aplicação de um planejamento estratégico de forma muito estruturada. Um terceiro ponto que pode levar uma empresa à mortalidade é a falta de capacidade de gestão. E se você pensa
que o seu negócio ele está envolto de gestão, a gestão determina o seu sucesso, gestão de pessoas, gestão de finanças, gestão de crise, gestão de tempo, gestão de processos, gestão de estoque, enfim, todo o seu negócio é baseado em gestão. E se você não tem a capacidade de gerir bem, e capacidade é aquilo que você pode desenvolver e performar cada dia, e deve fazer esse mesmo processo, de estar sempre se preparando. Quantos empresários vão à falência porque param de se preparar, acreditando que já tem o preparo certo para poder avançar, seguir e crescer no seu negócio? E o quarto elemento que pode levar um empresário à mortalidade é a falta de autogestão emocional. Afinal, qual é o profissional que gostaria de trabalhar com um líder que ele não domina nem a si mesmo? Aquele líder que ele é dominado pelas suas emoções, que se ele está com algum conflito, ele vai tomar decisões pertinentes a esse sentimento. Tomando decisões muitas vezes impulsivas, tomando decisões muitas vezes agredindo o funcionário. E olhando para esses 4 fatores que podem levar uma empresa, um negócio à falência, será que algum destes tem sido presente na sua vida, na sua jornada? Se sim, anote aí. E eu vou trazer agora 3 elementos, os 3 principais pilares que são responsáveis pelo seu sucesso. E se você quer alavancar, se você quer manter firme, se manter saudável no mundo dos negócios, como líder de fato, você vai precisar ter o conhecimento adequado. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, qual é o nível de conhecimento que você tem para chegar no seu objetivo? Se você é líder empresário, você tem estabelecido metas, objetivos, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, para saber o que de fato você precisa fazer hoje, colocar em prática. E se você tem metas e objetivos, o quanto de conhecimento você tem para alcançar? Quantos profissionais, quantos gestores querem crescer, prosperar financeiramente? Mas se ele hoje não tem gestão financeira, por exemplo, se ele não conhece o que entra, o que sai, o conhecimento técnico aplicado de tudo que ele faz, o que garante que ele vai poder ter esse conhecimento lá na frente? Quem disse que ele vai ter a capacidade cognitiva de gerir o seu negócio quando ele tiver com melhores resultados? Então o primeiro passo é, eu tenho um nível de conhecimento que preciso para chegar nesse patamar que eu quero chegar? O segundo pilar, você vai precisar ter as emoções inteligentes. Pensa, do que adianta ter todo conhecimento técnico, prático, teórico, de como eu devo fazer, por que eu devo fazer e quando eu devo fazer, se na hora de colocar em prática algo me trava, me bloqueia. Muitas vezes me sabotando, me impedindo de crescer. E o terceiro pilar, porque do que adianta você ter conhecimento, emoções inteligentes, se você não tem um plano de ação? Mas eu não digo qualquer plano de ação, eu digo ações focadas, de altíssima performance, para que você possa ser produtivo, realmente crescer diariamente. E é claro que você sabe que se você é um gestor, se você é um líder, você vai precisar ter muita clareza das suas metas. Quantas empresas você conhece que vão à estatística porque simplesmente não estabelecem metas? Existe uma forma científica de se estabelecer metas e em um outro treinamento vamos falar mais sobre a questão de realização de metas para você que é líder. E diante de um desafio, existem demandas emocionais que vão te limitar, que vão te impedir de tomar as decisões certas. E o primeiro elemento, uma primeira demanda, uma demanda muito comum que aparece, demanda emocional, é a questão da insegurança. E muitas vezes o líder, por estar inseguro, ele não consegue motivar a sua equipe. Ele não consegue inspirar o seu time com um propósito claro e verdadeiro. E aí, muitas vezes, ele não demonstra essa segurança, fazendo com que a equipe toda se desacelere, desmotive e não consiga entregar o seu melhor. Automaticamente, esse vai para a segunda demanda emocional, que é a questão de não conseguir liderar. E aí, como eu sempre digo, pessoas me procurando, Anderson, como eu posso melhorar minha performance para liderar mais? Você vai precisar ter autogestão emocional. Dominar primeiro a si, porque o verdadeiro poder não está
em dominar as outras pessoas. Não está em dominar a sua equipe, mas sim dominar as suas emoções para que você possa ajudar em qualquer momento, entregando o seu melhor em qualquer situação que você esteja vivenciando. E se eu estou diante de um desafio, eu consigo ser resiliente, ser eterno aprendiz e sempre ajudar o meu time a crescer. E todos esses elementos vão vinculando em outros sentimentos, que é muitas vezes uma demanda emocional de grosseria. Líderes que começam a ficar grosseiros diante da sua equipe, não conseguindo extrair o melhor do seu time. E com isso vem o medo, que muitas vezes paralisa o empresário, ou ele age por impulso, no instinto de sobrevivência. Então ele fica muitas vezes focado no problema e por isso ele fica limitado pelo medo. E temos o quinto elemento, que é a questão da impulsividade. Quantos líderes você conhece que muitas vezes agem por impulso, porque não conseguiram dominar as suas emoções? Parece simples, parece bobo, mas na prática isso vai te trazer uma performance exponencial. Coloque em prática. Anote cada insight que está vindo aqui, porque pode ter certeza que o seu time será eternamente grato pelo líder que você se torna a cada dia. E quando eu falo autogestão emocional é uma faceta da inteligência emocional, que segundo Daniel Goleman, existem 2 pilares que sustentam a inteligência emocional. O primeiro é como eu lido com as minhas emoções, que são as competências emocionais pessoais. É como eu lido comigo mesmo e consigo extrair o meu melhor em tudo que eu faço. E eu te pergunto, como você tem lidado com momentos de desafio? Você tem conseguido extrair o seu melhor, tanto como profissional quanto pessoa? E o segundo pilar da inteligência emocional são as competências emocionais sociais, que é como eu me conecto comigo, com o outro, e consigo extrair o melhor da minha equipe, do meu time. E muitas vezes é comum, talvez você já tenha visto na sua empresa, na sua jornada, empresas investindo em treinamentos para ajudar a equipe a entregarem o resultado melhor. Por exemplo, um treinamento de vendas. E como eu te pergunto, como você pode entregar uma ferramenta tremenda para alguém que não está preparado para aplicar? E aí você entende a importância. Está fazendo sentido para você estar aqui nesse treinamento? Vai anotando aí, porque está só começando e a nossa jornada é realmente se tornar cada dia um líder melhor. E talvez o que eu tenha apresentado até aqui tenha te trazido algumas luzes, te trazendo consciência. E quando eu falo de consciência, é você de fato entender como estão os seus resultados hoje para que você possa chegar. É muito comum líderes estabelecerem objetivos sem saber de fato o que precisa fazer no hoje, no presente, para que ele possa galgar esse objetivo. Chegar no topo tendo a certeza que levou o máximo ou que explorou o máximo tanto de si quanto da sua equipe, absorvendo, extraindo o melhor. Porque, primeiramente, ele desenvolveu um processo de consciência. E quando olhamos para dentro, nós trazemos luz e consciência para quem, de fato, nós temos sido até então. E, principalmente, a quem ou qual tipo de líder eu vou ser no amanhã. E esse amanhã pode ser agora ou pode ser daqui 10 anos. Você decide e está tudo certo. Você vai conhecer diversos líderes que, diante de um desafio, vão se lamentar, vão cair e vão ficar ali no chão, se debatendo em algum problema. Outros virando estatística, ou simplesmente aqueles líderes que vão se levantar com grandes aprendizados, como eu disse. Então, quem tem sido você até então? Quem tem sido você como pai, como mãe? Quem tem sido você como gestor, gestora? Olhando para a sua vida financeira, sinceramente, como você tem se posicionado? E quando se fala de posicionamento, quantos líderes não conseguem se posicionar com a sua equipe? Muitas vezes se impondo e não se posicionando. E é completamente diferente uma postura de um líder que tem a atitude positiva de se posicionar, de dar e receber feedbacks. Você consegue e tem maestria para receber feedbacks? E como você tem dado os feedbacks? Ah, Anderson, eu não sou muito de dar feedback. Ok, olha para a sua equipe e você vai ver de fato quais os resultados têm surgido. E não tem nada de errado, tá tudo certo. Aquele líder que se posiciona, que dá feedbacks e recebe feedbacks e sabe lidar com tudo isso, ele cresce e ele se torna aquele que vai inspirar outros líderes.
E você pode me perguntar, mas Anderson, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Como eu posso superar um desafio na prática? Se você entender a essência do que eu vou trazer aqui, amigo, amiga, nunca mais você vai se ver diante de um desafio como uma vítima. E vamos lá. O primeiro passo é você entender que cada um de nós vivemos em um mundo diferente. Como assim? O meu mundo é diferente do seu mundo e assim por diante. A sua equipe, o seu filho, a sua filha, o seu companheiro, a sua companheira, cada um de nós vivemos em um mundo diferente. E o que determina o meu resultado é aquilo que eu vejo. Como assim? Imagine alguém que vive em uma cidade violenta, um mundo de violência. E quando ele olha para todos aqueles problemas, tragédias, catástrofes, ele se torna alguém inseguro e limitado. E o que uma pessoa insegura e limitada consegue fazer ou faz no seu dia a dia? Ela faz o que pessoas limitadas fazem, que é muitas vezes se paralisar, ou pelo medo, ou pela insegurança, ou pela falta de ousadia, porque ele vê tanto problema que ele se torna limitado. Estão entendendo isso? E quando eu tenho comportamentos de pessoas limitadas, automaticamente eu terei resultados que pessoas limitadas também têm. E vamos olhar de uma outra perspectiva. Quando você olha para aquele líder, que ele vê oportunidade em todos os pontos. Quando ele vê um problema, ele já busca uma solução. Quando alguém chega com um conflito para ser resolvido, ele já logo percebe uma solução. Porque ele sabe que ele vê muitas oportunidades. Ele sabe que ele dá muitas soluções. E o que uma pessoa que só vê oportunidades fazem? Eles vão fazer o que líderes de altíssimo nível, de altíssimo padrão vão fazer. E aquilo que eu faço determina o meu resultado. Estão entendendo a importância do que eu trago aqui hoje? Se você percebe qual o nível de informação que tem chegado para você, você vai ver que o seu resultado não tem nada de errado com ele. Está tudo certo. É proveniente daquilo que você vem tendo como referência. Por que da importância de você se conectar com pessoas melhores, com líderes que têm resultados melhores do que o seu? Você vai conseguir modelar, verificando cada ponto, para que você possa fazer, entendendo que, por exemplo, o que o meu concorrente hoje faz, que eu não tenho feito, que eu posso colocar em prática a partir de hoje, ajustando e trazendo para a minha realidade, para os meus valores, para que eu tenha um melhor resultado. Isso é, sim, uma atitude de um líder de alta performance. É você conseguir navegar pelas oportunidades. E quando eu falo isso, eu trago o foco triplo do líder. Porque o que diferencia um líder comum de um líder de alto padrão, um líder de alta performance, é o foco. E não qualquer foco, mas sim o foco triplo. O foco triplo, o primeiro é você conseguir se conectar com você mesmo. É o foco interno. É você conseguir tomar decisões, fazer escolhas, porque você está 100% conectado consigo, com seus valores, com as suas crenças, com seus princípios. Isso faz com que o líder se torne cada vez mais assertivo. O segundo foco é você conseguir focar no outro. Você que é líder vai precisar ter foco no outro, ter empatia, conseguir extrair o melhor da sua equipe, porque você também consegue focar no mundo externo. E o terceiro foco é você realmente conseguir navegar pelas oportunidades. É o foco externo. E quando eu falo de oportunidades, eu falo de portas. Quando você olha à sua volta, na sua jornada profissional ou pessoal, existem diversas portas. Essas portas, amigo, amiga, elas estão abertas ou fechadas? As oportunidades, elas chegam de você ou elas se afastam de você? E quando elas se aproximam de você, se elas chegam para você, você tem conseguido abraçar as oportunidades e gerar grandes resultados com essa oportunidade de fato? Eu estou falando de foco. E foco é uma habilidade emocional que você merece e deve desenvolver a cada dia, é diário. E você será desafiado a tirar o seu foco. O mundo vai criar oportunidades para que você tire o foco daquilo que é importante, para que você possa dizer, eu sabia que não ia dar certo. Conhece alguém? Conhece alguém que muitas vezes está se colocando numa situação de vítima mais uma vez? E para fechar o nosso treinamento de hoje, eu te convido a olhar para as suas anotações, marcar aquilo que é mais importante e sim, tome uma decisão. E eu te pergunto,
qual a decisão de altíssima performance que, se você tomar baseado nas suas anotações, vai fazer total diferença na sua jornada. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Diga aquilo que foi mais importante para você aqui hoje. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Diga aquilo que mais te marcou. O seu feedback é muito importante para mim. Vamos juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e sucesso!